Depois do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, anunciar sua aposentadoria antecipada, conversas de bastidores já falam de uma possível segunda antecipação. A de Carmen Lúcia. Calma, vamos falar sobre isso com a Sofia Labanca, do Plantão do Meteoro. Bora. Sofia, bateu nervoso agora. Calma, Como assim, Ana, calma. Carminha? Carminha? Calma, Ana, calma. A gente tá. Contexto, né? O Barroso, Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, antecipou a aposentadoria dele. Lembrando que existe uma aposentadoria compulsória do STF quando o ministro faz 75 anos, mas ele pode se aposentar antes, né? E tá rolando aquela treta enorme aí para saber quem que vai ficar com o cargo do Barroso, se o Lula vai indicar o Pacheco, se o Lula vai indicar o Jorge Messias, etc, etc. Quase fiz um corte sobre essa treta hoje, mas por enquanto deixa para outro dia. No meio dessa treta toda, eis que surge na imprensa a história de que, olha, tem uma outra ministra aí pensando em se aposentar antecipadamente, que é a ministra Carmen Lúcia, que a princípio se aposentaria apenas em 2029, né, que é quando ela é obrigada a se aposentar, a ver que ela tá pensando em se aposentar antes. Você vai atrás de quem é, da onde que veio essa informação? Está vindo de um jornalista investigativo chamado Carlos Dantas. Cláudio Dantas. E o Cláudio Dantas, ele é um bolsonarista, mas é um jornalista sério, sabe? Não é do fake news, Tá. mas é Tá. bom saber qual é o alinhamento dele, tá? Sim. Então vai lá, o Cláudio Dantas, no blog dele, Bastidores. Depois de Barroso, outro ministro do STF também cogita se aposentar mais cedo. E daí ele vai falar, né, que é a Carmen Lúcia, né? E confidenciou a amigos que também cogita deixar a corte antecipadamente, talvez ainda durante o governo Lula. A ministra só se aposentadoria do tribunal oficialmente em 2029. Segundo interlocutores, o desgaste emocional também seria o motivo por trás da decisão. Assim como Barroso, a ministra tem buscado amparo em práticas espirituais alternativas. Carmen pratica o reiki, método integrativo caracterizado pela imposição das mãos para canalizar a energia vital universal na busca pelo equilíbrio do corpo e da mente. Assim como Barroso, Carmen teve seu visto americano revogado pela Casa Branca e estaria com medo de virar alvo da lei Magnitsky, como Alexandre de Moraes e sua esposa. Como a ministra não pretende se mudar para o exterior, eventuais restrições à sua vida financeira no Brasil teriam um impacto maior. A ministra que tentou dissuadir Barroso tem apoiado o lobby pela indicação de uma mulher para a vaga, mas considera ainda baixa a representatividade feminina na corte, desde a saída de Rosa Weber. Sua própria aposentadoria precoce poderia, com o apoio de Janja, garantir um reequilíbrio. Então, Ana, vamos lá. Como eu disse, a gente tá vindo aí de um bolsonarista, então eu acho que a parte ali, ela tá com medo da Magnitsky, não sei o que, eu ficaria com um pezinho atrás com essa história. Uhum. E eu vou ficar com outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar é esses vazamentos, eles não acontecem à toa, né? Isso aí, para ter chegado na imprensa, pode ser, inclusive, por parte da própria Carmen Lúcia ter deixado isso vazar para fazer um balão de ensaio. O que é um balão de ensaio? É jogar a informação na imprensa para avaliar como é recebida essa notícia e daí decidir o que vai fazer de fato ou não. Outro ponto que a gente pode levantar aqui, Ana, que eu acho que pode vir a pesar, e daí eu admito, é pura especulação da minha parte, mas pode vir a pesar nessa decisão aí, se ela vai, não vai, etc., é a própria questão das eleições de 2026. Ela se aposenta em 2029. Se a ideia é garantir, se, por exemplo, a gente tem indicações de que o Lula tende a ganhar essas eleições, ela sair em 2025, 2026, 2029, não vai fazer uma grande diferença. Continua sendo uma indicação por parte do Lula.
se a gente tem indicação de que pode vir alguém de extrema-direita, faria sentido, sim, ela sair enquanto ainda é o Lula, pro Sim. Lula indicar uma outra pessoa no lugar dela e não deixar essa indicação cair na mão de um Tarcísio, de um Ratinho Júnior, de um Zema. Sim, que é o que aconteceu com o Barroso, né? Uhum. Mas, enfim. Tudo isso, mas vamos ser sinceros aqui. Até o momento, é uma especulação. A gente ainda não tem informações mais sérias sobre isso. E daí eu queria trazer aqui quem são os outros ministros que podem se aposentar em breve, Ana. Carmen Lúcia está para 2029, mas o próximo presidente já vai indicar outros 2 nomes: Luiz Fux e Gilmar Mendes. Fux sai em 2028, Gilmar Mendes sai em 2030, se não anteciparem. Isso aí são nomes que devem cair para o próximo presidente e também a substituição da Carmen Lúcia, caso ela não adiante a sua aposentadoria, né? E o Fux, Ana, já está sendo cotado aí para outros voos. Ah, é? É o Valdemar da Costa Neto, Ana, líder, o presidente do PL, Partido Bolsonaro, tá querendo o Fux como candidato ao Senado. Eu juro. Você tá me zoando. Sendo Jair Bolsonaro condenado, isso é o que está sendo desenhado. Daqui a pouco eu sei que você fala de uma diferença no voto da Carmen Lúcia, mas se concretizando as expectativas até aqui da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda hoje, Isso, gente, foi em setembro, tá? Não é de agora. quando ele deve decidir quem será o seu sucessor? O senhor tem um nome preferencial? É Tarcísio de Freitas? E para não deixar o assunto assim no ar, o senhor falou de uma candidatura do ministro Luiz Fux. O senhor fez esse convite ao ministro já? Não fiz. É que 3 amigos meus me ligaram do Rio de Janeiro. Olha, o Fux, se for candidato aqui, estoura. Fará esse convite, presidente? É verdade. Não, estou falando sério. Ele vai se aposentar daqui 3 anos, daqui 2 anos. E ele pode ser senador, mas isso eu não sei se ele tem interesse nisso, nunca. Ana, o pessoal tinha perguntado no chat o que é balão de ensaio. Isso é um balão de ensaio. Isso que vocês viram o Valdemar fazer naquele exato momento é um balão de ensaio. Joga a informação na imprensa e vê qual é a repercussão. Aí, quem sabe? Se a repercussão for boa, quem sabe não sai um Luiz Fux senador aí. A cara da Ana. Enfim, Ana, tá aí. As possíveis notícias. Nenhuma delas se concretizou, obviamente, mas possíveis notícias. Carmen Lúcia antecipar a aposentadoria e Luiz Fux sair para senador. Calma, vamos por partes. Porque sabe quando várias pecinhas na sua cabeça estão encaixando ao mesmo tempo? Assim, tá. Por partes, primeiro sobre a aposentadoria, primeiro do Barroso, depois da Carmen Lúcia. Veja, quando o Barroso anuncia que vai se aposentar precocemente, quer dizer, antes da aposentadoria compulsória, dá um pouco de preocupação, né? Você fala, putz, vai mexer num jogo que que tá se ganhando, entre aspas, né? Mas assim, vai mexer nisso. E aí você lembra, pô, se ele não fizer isso agora, a saída dele poderia, né? Se ele não se aposentasse agora, ficar pro próximo governo. Do Fux, você diz? Do Fux, não, desculpa, do Barroso. Sim, Barroso. Sim, poderia. Desculpa, se falei Fux, eu tava confundindo. Barroso. Então, quando ele anuncia essa aposentadoria precoce, na verdade, apesar, né, de dar uma tensão aí sobre quem vai ser o indicado e tal, tem uma gentileza, entre aspas, aí, com o governo Lula, que é dar a chance do governo Lula de indicar o seu sucessor, isso é óbvio. Quando Carminha faz a mesma desculpa, é indelicado, quando Carmen Lúcia faz a mesma
teoricamente faz o mesmo movimento, né? Porque eu tenho sérias reservas aí com essa notícia, sabe? Esquisito, assim, né? Mas se ela fizesse, vamos supor, bem hipoteticamente, o mesmo movimento, também estaria, eu acho, dentro desse mesmo contexto, assim, de dar a chance ao governo Lula de garantir uma indicação. Eu não vou dizer nem progressista, porque aí tem muitas questões, mas uma indicação mais positiva, né, para esta abordagem aí da política. Dito tudo isso, não, deixa eu comentar uma coisa só dessa matéria. Eu fiquei muito, eu não consegui me concentrar porque eu fiquei muito encafifada por qual é a relevância de citar o Reiki na matéria, sabe? Assim, completamente nada a ver. Isso me desconcertou um pouco da matéria. Mas vai lá, vamos ficar com o principal e não com esse tempero aí da matéria. Com a possibilidade de aposentadoria da Carmen Lúcia. Concordo muito com você com a leitura do balão de ensaio. Aliás, o pessoal no chat estava perguntando o que é o balão de ensaio, e eu acho que é um conceito da comunicação que precisa estar mais evidente aí para todo mundo, porque é uma recorrência, tá? Esse tipo de coisa, de notícia que você vê e você saca que é uma forma de testar a recepção para determinada coisa, tá? É muito comum esse tipo de coisa e é legal que as pessoas entendam essa estratégia comunicativa para conseguir se defender dela também quando topam com ela no noticiário, tá? E aí vamos pro balão de ensaio principal aqui desse corte. Eu diria que não é nem a aposentadoria da Carmen Lúcia, mas essa eu não sei como classificar essa loucura que é aventar o nome de... Loucura nada. Na verdade é completamente racional. E por isso que eu falei que as pecinhas vão caindo na cabeça ouvindo isso, né? Aí você junta este balão de ensaio com os últimos votos do Fux, todo o comportamento dele nesse julgamento do Bolsonaro e seus colegas golpistas, né? Todas as últimas ações dele, se você lê elas como um ato de pré-campanha, a coisa muda muito de leitura. Muda pra caramba de leitura. O que eu posso pensar a respeito disso? Assim, eu também não consigo não olhar isso e não pensar de alguma forma. Não sei se eu tô pirando, de pensar no Sérgio Moro, entende? Que ajuda um determinado campo político para depois se candidatar por ele, né? A gente já viu isso acontecer. Talvez a gente deveria parar de falar de porta giratória só entre serviço público e serviço privado e tivesse que começar a falar de porta giratória entre judiciário e cargos eletivos. Perfeita, Sofia. Melhor síntese impossível, tá? Se uma coisa dessa se concretiza, a porta giratória está completamente estabelecida. Bom, já estava estabelecida no Moro, né? Esse é o ponto. Mas a porta giratória, ela se escancara e gira alucinadamente numa hipótese dessa aí. Põe em muita questão, aí é gravíssimo. Né? Gravíssimo você pensar que os votos de um ministro do Supremo podem, de alguma forma, vir a ser considerados como um alinhamento político olhando para o futuro, né? É claro, veja, não estamos fazendo nenhuma acusação ao Fux aqui, até porque na própria fala do Valdemar é assim, amigos me ligaram e sugeriram o Fux, não tem conversa nenhuma com o Fux, não tem envolvimento nenhum com ele. Mas você há de considerar que essas coisas passam pelas cabeças das pessoas, né? E também é preciso lembrar, o chat tá lembrando aqui da frase, eu acho que sempre quando a gente falar do Fux, a gente tem que lembrar do In Fux We Trust, sabe? É impossível, impensável que se fale no nome do Fux e não se lembre da mensagem do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, aquela galera toda falando In Fux We Trust. Por que essa confiança toda no Luiz Fux,
E a confiança aparentemente tá pagando, sabe, Ana? Porque Tá pagando. recentemente o Fux pediu vistas de um processo que pode derrubar o Cara, Moro. cara, isso é tão errado. Isso é tão errado. Ele pediu vistas num processo que pode derrubar o Moro e ele está mencionado nominalmente nas mensagens ali daquele grupo como alguém de confiança. Não é um país sério se isso aí não tem consequência, sabe? Uhum. Isso tá muito errado. Tá muito errado. Né? Enfim, passamos do nosso tempo aqui. Eu não tenho mais tempo para pistolar com o Fux. Pessoal no chat ali, o Pedro apontou que eu estou tendo memórias de guerra, e tô mesmo, que aquele voto do Fux foi o pior dia da minha vida. Acho que da vida de todo mundo. E aí, de novo, se você olha para aquele voto, para aquele dia maldito, sei lá, quantos foi? 14 horas de voto. 14 horas de voto. Né? 14 horas de blá blá blá, vou livrar todos os golpistas. E pensa na remota possibilidade aventada de uma candidatura. Caraca, eu já usei essa palavra hoje, vou usar de novo. É um escárnio. É um escárnio. É brincadeira com a nossa cara. Mas vamos lá. Ficamos por aqui com esta indignação e com as memórias do glorioso voto do ministro Fux no julgamento golpista, que será lembrado por toda a eternidade, os séculos e séculos. Amém, viu, Fux? Vamos lá. Ficamos por aqui, a gente volta em instantes para mais notícias irritantes do dia.